Muito bem, muito bem, muito bem. Eu vou trazer para você uma breve meditação que se encontra lá no livro de Miqueias. Livro de Miqueias, um dos profetas menores. E nós vamos ler dois textos. Miqueias, capítulo 6, versículo 6 até o versículo 8, e também Provérbios 23, 26. Uma meditação para mim e para você nesse começo de ano, e quero trazer alguma coisa para o seu coração sobre comportamento, nosso comportamento. Eu tenho falado um pouquinho sobre isso nos domingos que eu tenho trazido a ministração aqui, sobre essa postura nossa como cristãos, e principalmente nessa reta final, que nós estamos caminhando para uma reta final. Então, nós precisamos nos mantermos firmes, constantes, e olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Olha o que está dizendo o profeta Miqueias, capítulo 6, versículo 6 até o versículo 8, diz assim: Com que me apresentarei ao Senhor e me inclinarei ante o Deus excelso? Virei perante ele com holocaustos, com bezerros de um ano? Agradar-se-á o Senhor de milhares de carneiros, de 10.000 ribeiros de azeite? Darei o meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu corpo pelo pecado da minha alma? Ele te declarou: ó homem, o que é bom e o que é que o Senhor pede de ti? Que pratiques a justiça e ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. Provérbios 23, 26, vamos para lá também, volta um pouquinho aí. Provérbios 23, 26, um texto bem conhecido. Dá-me, filho meu, o teu coração, e os teus olhos se agradem dos meus caminhos. Dá-me, filho meu, o teu coração, e os teus olhos agradem ou tenha prazer nos meus caminhos. Queridos e amada igreja, como nesses final de ano, começo de ano, a gente sempre faz alguns votos, e muitos votos, né? A gente ajoelha lá, não, porque agora eu vou mudar, não, porque agora o Senhor vai me dar, o Senhor... E a maioria dos votos que nós fazemos é: o que o Senhor vai me dar? O que eu espero de Deus? O que eu espero de Deus? A maioria de nós, a gente tem muito disso. O que eu espero de Deus para esse ano? Eu espero isso, espero aquilo, espero bênção, espero que o Senhor me dê isso, me dê carro, me dê casa, que eu case, que eu tenha filhos e tal, tal. Tudo isso nós, o que o Senhor vai me dar? Só que a gente precisa perguntar nessa noite: o que o Senhor espera de mim? O que o Senhor espera de mim para 2026? O que o Senhor quer de mim para 2026? Essa é a pergunta que eu e você precisamos fazer nessa noite. Precisamos perguntar para Deus: Pai, o que o Senhor espera de mim? Deus tem uma expectativa muito grande com a sua igreja nessa terra. Tanto que Ele investiu o que Ele tinha de maior, o que Ele tinha de tudo, Ele investiu, que foi o Seu Filho, para nos resgatar e nos fazer pessoas diferentes, atuantes, de forma com que a gente pudesse contagiar essa terra. Esse é o plano de Deus, e continua sendo o plano de Deus. Mas quando a gente olha aqui para Miqueias, esse texto de Miqueias, Miqueias foi um dos profetas que profetizou também sobre a volta, sobre o nascimento de Jesus. Miqueias capítulo 5, ele vai estar falando sobre isso. Miqueias foi contemporâneo de Isaías, que profetizou também sobre a vinda do Messias. Mas nesse contexto aqui, esse capítulo 6, versículo 8, também é um texto-chave.
E a pergunta que traz o tema dessa mensagem para nós nessa noite, no versículo 8. O que é que o Senhor espera ou requer de ti? O que é que o Senhor espera ou requer de mim e de você? Quando nós começamos a pensar um pouquinho sobre isso, começar a idealizar aquilo que nós sonhamos para nós, nós precisamos, em primeiro lugar, ver o que Deus espera, o que Deus quer de nós. Muitas vezes nós temos feito os nossos projetos e planos sem incluir Deus, sem trazer Ele para esse projeto. Ele tem que ser o número 1 conhecedor e também participante do nosso projeto. Um projeto onde Deus não entra, esse projeto é só seu. Deus não está nisso. Mas o projeto que você convida o Senhor para fazer parte, e Ele é o principal ali, sonhando com você, pensando com você, idealizando com você, realizando com você, a conquista é, sim, a participação do nosso Deus. Então, este texto de Miqueias, capítulo 6, versículo 8, nos revela de forma muito simples e direta o tipo de coração que Deus espera da sua igreja, do seu povo. Deus está ansioso ali, esperando, meu filho, vamos, a parada é com você, você é vencedor, você vai conseguir, você vai realizar. Então Deus sonha com isso e quer que os seus filhos vençam em tudo que eles colocam a mão para fazer. Esse é Deus, o pai que sonha com seu filho e o filho que sonha com seu pai. Essa é uma vida relacional que a igreja precisa nesses últimos dias, nessa reta final, estar ligado para não desviar o olhar para projetos pessoais. Estar e manter concentrado, uma igreja concentrada. Então, Miqueias vai estar falando sobre isso, sobre essas ideologias, filosofias que estão aí, milhares, tentando confundir e desvirtuar a fé de muitos. Então, nós precisamos, como igreja, nesses dias, estarmos atentos à voz do Senhor. Deus tem falou com o povo de Israel, está falando conosco também aqui nessa noite. Então, Deus quer passar esse recado para o coração desta igreja, o tipo de coração que Deus deseja encontrar em mim e em você. Em meio a um tempo de religiosidade vazias e rituais sem transformações, o Senhor lembra a Israel e também a igreja do Jardim Ipiranga que a vontade dele não está em sacrifícios externos, mas em sacrifícios internos. Deus não está preocupado aqui, como está dizendo o texto, com sacrifícios de carneiros, de como me apresentarei diante do Senhor, trazendo coisas, sacrificando e fazendo a religiosidade. Deus não está interessado nisso, em religiosidade. Mas Deus está interessado no tipo de coração que a sua igreja está tendo nesses últimos dias. Se ela está sendo mantida com o olhar fixo no autor e consumador da fé, ou se tem coisas paralelas tentando desviar, desconcentrar essa igreja para que ela perca o rumo. Então Deus estava falando isso lá com o povo de Israel, está falando aqui conosco também nesta noite. Então Deus não tem interesse em religiosidade, em sacrifícios. Melhor é obedecer do que sacrificar. Deus está buscando esse povo hoje, mas olhando para dentro de nós, esperando esse tipo de coração, essa reação, esse comportamento dessa igreja para com Deus. Então, queridos, então Deus não exige de nós aquilo que nós não podemos oferecer. Mas Deus quer que a sua igreja tenha esse tipo de comportamento, que ela aprenda a ficar na presença do Senhor e confiar na mão poderosa do Senhor. Nós vamos começar a experimentar coisas, amados irmãos, principalmente lutas mais severas. E nós precisamos de ter entregue completamente o nosso coração nas mãos do Senhor. E Deus quer esse coração. Filho meu, dá-me o seu coração, e os seus olhos tenham prazer
nos meus caminhos. Olha o que Deus está pedindo para nós nesta noite, usando aqui essa mensagem de Miqueias, capítulo 6, versículo 8, e também firmando a nossa mente e o nosso coração naquele que tudo espera de nós. Então, o que Deus está querendo meu e seu nessa noite? O nosso coração. Então, olha só, eu quero ver com você esses princípios revelam o coração que agrada ao Senhor. Esses princípios que nós lemos aqui em Miqueias, capítulo 6, versículo 8. Então, o que Deus esperava de Israel e espera dessa igreja de hoje? 3 princípios importantes que Deus espera encontrar em mim e em você. Primeiro princípio, está aí no texto, versículo 8. Olha o que está dizendo: que pratiques a justiça. Mateus capítulo 6, versículo 33, está dizendo: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino, o reino de Deus e a sua justiça. Esse ensinamento, irmãos, ele é extremamente importante. Então, Deus não está preocupado com sacrifício, mas Deus está preocupado primeiramente com um coração que pratique a justiça, com uma vida cristã que viva uma vida de justiça. O que é justiça? Equilíbrio, justiça. Deus é justo. Deus, Ele quer que eu e você andemos, que haja uma balança na minha e na sua vida, que não penda nem para a injustiça e mantenha a justiça. Que tenha esse coração pronto, assim como o coração de Deus é. Então, Jesus veio anunciar e manifestar o reino de Deus entre nós. E em seu ensino, ele deixou bem claro que a justiça é um dos pilares central do cristianismo e do trono de Deus. Olha o que está dizendo a própria Escritura, no Salmo 89, 14, nos revela que a base do trono de Deus é a justiça e juízo. Por isso que o Senhor espera que os seus filhos vivam de maneira íntegra, honesta e correta diante dos homens e diante dele. Andar em justiça significa ter um coração alinhado com o caráter de Deus. Andar em justiça é ter um coração alinhado com o caráter de Deus, porque o trono de Deus, a pessoa de Deus. Deixa eu te falar algo. Sabe o que significa Miqueias? Alguém já pesquisou isso? Talvez a gente passou batido em cima desse livro, né? Miqueias. Mas Miqueias significa aquele que é como Deus. Miqueias significa, no hebraico, aquele que é como Deus. Irmãos, a hora que eu vi isso, eu falei: Deus, eu preciso melhorar muito, porque eu quero ser como o Senhor. Se nós queremos uma justiça que é fiel, uma justiça absoluta, nós precisamos ter esse coração alinhado com o coração de Deus. Senão a nossa justiça, ela é como trapo de imundícia. A minha justiça, queridos, é própria. Se eu puder, eu mato. E se você puder também, você mata. Quantas vezes nós matamos pessoas? Ah, mas aquele irmão ou aquela irmã, até irmãos. Meu Deus. Justiça própria. Isso fala de uma alma ferida, massacrada. Uma alma que foi ali, às vezes, subjugada, escravizada, né? E aí, quando vem a ira, ela quer vingança. Essa justiça própria, ela é vingativa, ela mata, ela destrói. Mas a justiça em Deus, ela é correta, pontuada, equilibrada. Porque nós estamos em Deus. Então, olha só o que o Senhor pede para mim e para você. Que ames a justiça, né? Olha só. Que pratiques a justiça, que isso tem que ser algo prático na nossa vida, tem que ser algo que faz parte da nossa vida como cristãos. Não é ser como os outros, nós somos um povo
em Cristo diferente. E precisamos dessa ação prática, desse comportamento prático, que é praticar a justiça. Não é nada, Deus não está pedindo nada anormal para nós. Mas Ele espera encontrar esse tipo de coração na minha e na sua vida. Como cristão nesses dias, nós temos que ter essa postura diferente. Quem vive assim não rouba, não engana, não passa ninguém para trás, não prejudica, vai procurar sempre fazer tudo o que tem um procedimento autêntico para não ferir o próximo. Isso é ser justo. Olha só o que Deus está pedindo, pediu para Israel e está pedindo para a igreja de hoje, para 2026. Que pratiques a justiça. Porque sabemos que aquele que é justo, também sabemos que todo aquele que pratica a justiça é nascido de Deus. Em 1 Coríntios está falando sobre isso. 1 Coríntios, 1 João 2,29. 1 João 2,29 está dizendo isso. Porque sabemos que Ele é justo, também sabemos que todo o que pratica a justiça é nascido de Deus. Então, se eu sou injusto, será que eu sou nascido de Deus? Então, olha só que responsabilidade para nós nessa noite. A nossa postura diante da resposta que Deus espera. Deus não está preocupado com ajuntamento solene. Deus não está preocupado se você vier na igreja de segunda a segunda, para rituais, não. Porque isso é externo. Deus está preocupado com o nosso interno, com o nosso coração. É essa igreja que Deus espera encontrar quando Jesus voltar. Não é uma igreja que sabe tudo, mas não pratica nada. Ela precisa ter esse comportamento, esse referencial daquilo que Deus espera do nosso coração, um coração transformado, um coração regenerado. E isso é todo dia, irmãos. Se eu não me posicionar, eu vou cair. Se eu não me posicionar, eu vou para o Egito de novo. Porque o Egito é atraente, é um parque de diversão. E ele vai nos enganar e nos arrastar para lá de novo. Então eu preciso entregar meu coração para Deus, 100%. Seu primeiro objetivo, Deus está olhando para quê? Para o meu coração. E a Bíblia diz que o nosso coração ele é enganoso e corrupto. Nós podemos até enganar muitos, a esposa, os irmãos, os pastores, mas enganar Deus nós não conseguimos. Não há nada encoberto que não venha a ser revelado. Deus está buscando esta igreja, buscando esse povo, que ele se mantenha com uma postura radical, não contra o pecado, não contra o mundo, mas ele aprenda a viver com essa graça, com essa entrega, com essa renúncia do dia a dia. O próprio Jesus falou: aquele que quer ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, de vez em quando vem e me segue. De jeito nenhum. Negue-se a si mesmo todo dia. Tome a sua cruz e siga-me. É esta igreja que Deus buscou lá atrás, busca hoje, e pensa e anseia por ela. Então, primeira coisa aí, primeiro princípio que Deus espera, dentro do versículo 8, é que nós pratiquemos a justiça. Seja justo, meu irmão. Justiça não pende nem para a direita nem para a esquerda, fica no centro. É fácil? Tem hora que não. Mas com a graça do poder do Espírito Santo é possível nós vivemos isso. Por isso, desenvolva um relacionamento com o Espírito Santo agora em 2026. Não espera chegar final do ano, não consegui as minhas metas. Tem tudo para você conseguir as suas metas, mas inclua o plano perfeito primeiro, que é primeiro o reino de Deus, e depois a sua justiça. Primeiro o reino. Não ponha o Deus lá atrás. Ponha o projeto de buscar a presença do Senhor como número 1,
na sua vida. O segundo princípio também vai aparecer aí, né? No versículo 8. Nós só vamos trabalhar esse versículo 8 aí, que diz o seguinte: que Deus espera da igreja, que Deus espera. Fala assim: o que Deus espera de mim? Pergunta para Deus: o que o Senhor espera de mim, Deus? Aí vem a segunda: que você ame a misericórdia. Que você ame ser misericordioso. A nossa tendência é matar, né? É pisar na goela. Tem uns camaradas, tem uns governos, tem uns políticos, tem uns irmãos que dá vontade de pisar na goela e arrancar a cabeça. Dá vontade. Mas você vai fazer? Não. Porque você não é igual a eles. Você e eu, nós somos diferentes. Fomos chamados para viver e fazer diferença. Deus não tem outro projeto para mim e para você, irmão. Você quer habitar no céu? Então fica firme e se mantenha plugado, sintonizado com o coração de Deus. Então, ser misericordioso é deixar que o coração de Deus pulse dentro de você. Que Deus é misericordioso. Jesus é misericordioso, sim ou não? Sim. Deus é misericordioso? Extremamente misericordioso. Senão nós já teríamos sido fulminados. Mas Deus é misericordioso. É olhar para as pessoas com compaixão, estender a mão com amor e oferecer perdão, mesmo quando não é fácil. Em Mateus capítulo 5, versículo 7, você que está anotando, diz o seguinte, o próprio Jesus dizendo, Jesus afirmou: bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Quem ama a misericórdia aprende a refletir o caráter de Cristo ao mesmo tempo. Rejeita aquilo que entristece o coração de Deus. Não alimenta fofocas, não guarda rancor, não cultiva ressentimento. A verdadeira é simples e profunda. No dia do juízo, a misericórdia de Deus para conosco será medida pelo tanto de misericórdia que eu e você apresentamos enquanto vivos. Você sabia disso? Assim como o perdão, se você perdoar, você será perdoado. Se você não perdoar, o Papai do céu não vai te perdoar. A misericórdia é a mesma coisa. E aí? O que você vai fazer? Misericórdia. Nós temos tido misericórdia. Faz parte da nossa vida a misericórdia. E às vezes nem com os da própria família, né? A gente voa na goela, a gente já não tem misericórdia. Então esse é o segundo princípio que Deus espera encontrar em mim e em você. Que ames a misericórdia. E por último, está aí dentro também do versículo 8, que andes humildemente com Deus. Às vezes nós temos a mania de achar que estamos andando com Deus. A gente já perdeu Deus faz tempo. Na nossa correria, nos nossos afazeres. Nós estamos andando sozinhos, pensando que Deus está conosco. Mas nós estamos tão rápido, tão afoitos, que largamos Deus para trás. Esquecemos de Deus. Isso é um mal da geração nossa, desse século. Essa correria atrás do vento. Não temos tempo para Deus.
O texto de Provérbios, capítulo 23, 26, 23, 23, 26. Filho meu, dá-me o teu coração e os teus olhos tenham prazer nos meus caminhos. Muitas vezes o mundo tem oferecido tanta coisa para nós esquecemos de Deus, irmãos. A gente perde o foco por pouca coisa. Não queremos Deus. Deus, talvez numa hora de aperto, uma circunstância terrível, oh Deus, socorre-me. A gente tem muito disso e precisamos melhorar. Nós precisamos melhorar. Nesse quesito de busca, de colocá-lo como primícia, de amar o Senhor, porque Deus não nos ama parcial, Deus nos ama total, e esse amor é incondicional. Se a gente quer, amém, se não quiser também. O apóstolo Paulo fala que tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Você pode fazer de tudo, irmão, pode bagunçar, pode ir lá para o Egito, pode se prostituir, pode fazer o que você quiser. Mas é legal isso? Não te convém. Vai te afastar da comunhão com o Eterno. Mas Deus não vai te obrigar a servi-lo. Deus não quer ninguém que seja obrigado. Jesus não se ofertou obrigatoriamente, mas Ele se deu, Ele se entregou. Só uma mão não, Ele se entregou por inteiro. Então esse amor precisa estar dentro de mim e de você, é esse coração que Deus espera. Não é difícil servir a Deus, não é difícil vir para o culto, não é difícil evangelizar, não é difícil gastar, ou seja, investir um tempo adequado na palavra, na oração, visitando um irmão, abençoando alguém. Se isso for algo penoso para você, para. Porque esse sacrifício Deus não quer. Deus está pedindo para nós, Deus requer de nós, de mim e de você nesta noite, que pratiques a justiça. É difícil? Mas é tão difícil. Então para. Porque Ele ainda não está sendo total dentro de você. Enquanto Deus não for total dentro de você, nós não vamos dar conta, irmãos. Nosso problema é que Ele fica de fora. De vez em quando Ele vem para dentro. Então, que nesse ano de 2026, vista essa roupagem de vestes de louvor, vista essa veste de santificação, de desejo, de vontade, que você se torne assim maluco por Jesus. Evangeliza, fala, visita, toca, fala de Jesus para alguém. É isso que Deus espera de nós. Deus não espera muita coisa, não. Tudo isso aí. Deus é fantástico, irmãos. Você quer ser fantástico? Imita Ele, você vai se tornar fantástico. Seja um Miqueias, né? Como Deus. Como é bonito, né? Ser como Deus. Tal pai, tal filho, tal pai. Qual é o pai aqui que não quer ouvir que o filho é parecido com ele em tudo? Menos nas besteiras, né? Nas coisas ruins. Mas nas coisas boas. Olha meu filho, olha que legal, filho. O pai fica assim, envaidecido, né, para não dizer orgulhoso, mas ele ama ver o filho projetado, acontecendo, e Deus também fica lá olhando para mim e para você, querendo que você aconteça, que você vibre com Ele vibre com você. Esse é Deus, irmãos. Nós somos de Cristo. Então é isso que Deus requer e espera
da sua igreja, do seu povo, encontrar no meu e no seu coração esses três princípios para ter uma vida vitoriosa para 2026. Então eu quero desejar a você que você pratiques a justiça, ames a misericórdia, né? E vamos aqui, né, para os finalmente. E ande humildemente diante do seu Deus. Lembra uma frase que Deus falou para Abraão? Abraão, Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Oh, anda na minha presença, igreja do Jardim Ipiranga, e seja perfeita. Você tem a faca, o queijo e o mel, né, para poder. Você tem tudo aí. Porque o Espírito Santo vai fazer tudo isso. Se você falar, eu quero. Então, Jesus, em sua humanidade, tornou-se modelo perfeito de humildade e de simplicidade. Duas características, assim, visíveis na vida de Jesus. Humilde e simples. Jesus nasceu menos que comum, que se ele fosse comum, só serve os ricos, só serve os pobres, mas menos que comum ele atinge qualquer classe. Nasceu numa manjedoura. Menos que comum. Você nunca ouviu isso. Para ganhar todos. Jesus ganhou todos. Quando eu for levantado, atrairei a todos a mim. Todos, todos. Ninguém, um dia, todo joelho, todo olho verá, todo joelho se dobrará e confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Então ele atraiu todos a ele, e principalmente a igreja do Senhor. Então em João 13, vai estar falando aí, né, sobre essa simplicidade e humildade. É um texto lá de João, onde Jesus levanta da mesa na noite em que ele iria ser traído, e ele toma uma toalha, uma bacia, e lava os pés de todos os seus discípulos. Que cena, irmãos! Pedro teve uma reação esquisita, né? Eu acho que cara, mas eu que tenho que lavar seu pé. Só vai querer lavar o meu? Talvez essa foi a reação de Pedro. Tu não me lavarás os pés. Mas Jesus lavou o pé de todos eles, inclusive de Judas, o qual estava para o trair. Por que Jesus fez isso? Ele serviu não porque precisava, mas porque quis. Não porque os seus discípulos eram dignos, mas porque o seu amor era maior. Jesus fez tudo isso. Lavou porque ele quis. E porque o seu amor era maior. Eu quero que você grave essa frase, não é minha, tá? Essa frase. Mas eu gostei demais. Andar humildemente com Deus significa permitir que esse mesmo coração esteja em nós. Andar humildemente com Deus significa permitir que esse mesmo coração esteja em nós. Essa é a igreja. Por isso que Deus espera através da vida da igreja. Porque é o mundo observando se tem algo de diferente na minha e na sua vida. E aí? É o mundo observando se tem algo de diferente na minha vida para que ele experimente. Que a mesma coisa ele já está vivendo lá. Vai querer vir viver a mesma coisa, sendo que ele já está vivendo errado. Mas ele quer ver algo diferente. E isso só se torna uma ação prática através do meu e o seu comportamento. Quer fazer a diferença? Faça diferente. E uma última frase para a gente encerrar. Humildade
é lavar os pés das pessoas com as nossas atitudes, palavras, gestos diários. Hoje eu quero ser crente, hoje eu vou viver diferente, hoje eu vou praticar a justiça, vou ser misericordioso e vou andar na presença do Senhor. Hoje. Amanhã eu tiro a minha capa e vou viver do meu jeito. Negativo. São ações diárias. Ações diárias. Então, minha amada igreja, 3 princípios para mim e para você para 2026. Pratique a justiça. Ames a misericórdia. E ande na presença de Deus. Ande humildemente com Deus. Amém?